Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje é dia 17 de março de 2025, 21 horas e 6 minutos, e nós, mais um dia de estudos fervorosos, né? Pré-edital de PEIF, Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 da Prefeitura do município de São Paulo. Aí a novidade, hoje uma amiga de vocês, eu estou tentando, será que ela está aqui? Acho que não. Menina, é que é tanta gente que a gente vai falando ao longo do dia, comentou sobre a prova, né, nacional docente, e que ela mandou um vídeo de uma outra professora, formadora também, né, inclusive ela tem mais experiência de tempo, né, dando aula de concurso do que eu. Eu vou mandar o vídeo para vocês no grupo, eu achei muito interessante, foi uma das colegas de vocês que me mandou, e numa das falas do secretário, que ele vai aderir à prova nacional docente como parte da seleção, né? E aí isso causou preocupação nela, ela, né, perguntando para mim. É muito novo, é muito recente, as notícias vão chegando, e aí na live de domingo, eu vou comentar, vou pegar 10 minutos para comentar sobre isso, tá? Que ele está querendo aderir, assim, tá para estourar o edital, gente, isso é fato. O que nós estamos fazendo aqui está totalmente assertivo, o fato de a gente estar estudando, então a gente vai continuar. O secretário comentou que vai ter a prova prática, aquela do vídeo, de novo, né, que para aumentar o grau ali de corte, né, na seleção, e aí essa professora, né, formadora, deu essa live, e aí eu vou comentar com vocês, só que eu vou fazer pegar a aula de domingo, que tem mais tempo, para fazer comentário, tá? E o secretário quer sim colocar a prova nacional docente como uma das etapas da prova da prefeitura, né? Então, o que a gente deve fazer? Continuar estudando, certo? Continuar estudando, seguindo os editais anteriores, né? Pelo andar da carruagem, tá para estourar o edital, sim, pela fala do secretário, e a surpresa a cereja do bolo é que ele quer aderir parcialmente. Eu gostaria de saber sobre a prova prática. Então, eu vou fazer na live de domingo, aí eu comento, né, faço comentários mais profundos sobre isso, tá? Essa prova prática que você tem que fazer um vídeo dando uma aula, um vídeo de 5 minutos, mais ou menos. Eu vou comentar com vocês, tá? Vou até colocar aqui, ó, prova de domingo, tá? O aulão de domingo, falar sobre o PND, que é a Prova Nacional Docente, e falar sobre a prova prática, né? Então, pelo que eu estou vendo, vai dar FGV na cabeça, né? Porque eles podem contratar banca sem licitação, né? De acordo, né, com a necessidade, eles podem estar contratando sem licitação. Então, pelo jeito, pelo andar da carruagem, vai dar FGV na cabeça, tá? Mas aí a gente faz o comentário no domingo. Hoje, gente, eu trouxe, né, orientação normativa número 1 de 2013, que trata sobre a avaliação na educação infantil, aprimorando os olhares. Ontem, nós vimos o conteúdo Vulnerabilidade e Educação, muito interessante, por sinal. Quem participou, eu agradeço a participação, foi muito produtivo, né? O aulão de domingo, ele é muito produtivo, tá? A semana toda é produtiva, mas o aulão de domingo, como a gente tem mais tempo, né, para elaborar, a gente treina discursiva, é bem legal, tá? Quem puder participar, quem puder aderir, né, participar nos domingos, é bem legal, tá? Hoje eu lancei um desafio para vocês da semana, que é sobre a orientação normativa número 1. Aí, quem puder, aí eu já estou colocando, disponibilizando o material, vou dar aula hoje, e aí o desafio é vocês escreverem, né? Me mandarem a discursiva de vocês, para que eu possa usá-la no domingo, assim como eu fiz da colega, uma colega que mandou, né? E eu fiz as orientações, e aí fiquei de mandar para ela também no particular mais detalhes,
tá? A mesma coisa eu peço que vocês façam agora também, tá? Essa orientação hoje, né, a de hoje, orientação normativa número 1, avaliação na educação infantil aprimorando os olhares, ela trata sobre a avaliação na educação infantil, né? É isso, um documento aí que ele foi publicado em 2014, como vocês podem ver aí do lado direito, né? Eu trouxe a capinha, a capa do livro, né, para vocês, a capa do documento institucional, né? E aí fala sobre as diversas concepções, né? Concepção de educação infantil, criança e infância, currículo, concepção de avaliação na educação infantil, né? Porque esses documentos, como eu já falei várias vezes, foram construídos ao longo dos anos na rede, né? A rede, ela vem construindo seus documentos, e esses documentos, eles têm sido referência para o nosso país, tá? Para o nosso país, enquanto educação infantil, a gente é referência, tá? Para o restante do país. E aí a gente vai tratar dessa temática hoje, vamos ver se a gente consegue terminar, fazer questões, senão a gente continua amanhã. O que mais tem é coisa para a gente fazer. E eu vou mandando no grupo, vocês podem reparar, vão lá no Google Sala de Aula também, estou alimentando o Google Sala de Aula, né, com coisas já feitas, com coisas atuais, eu já vou colocando para vocês. Então, esse documento né, a orientação normativa número 1 de 2013, que foi publicado em 2014, né, ele virou um documento em 2014, né, mas ele é visto como normativa número 1/2013, né? Assim que aparece no edital, certo? Deixa eu só confirmar aqui para vocês, tá? Eu sigo o edital à risca, meu povo. Eu sigo à risca, tá? O edital tá aqui, ó, orientação normativa aqui de registros, número 1, tá? Então, orientação, tá assim, ó, orientação normativa número 1, tá? Vou me corrigir aqui. Avaliação na educação infantil, aprimorando os olhares, São Paulo, SME, DOT, vírgula 2014, tá? É assim que aparece no edital, tanto da VUNESP quanto da FGV. E eu tô pegando pesado no edital da VUNESP, porque eu tô vendo que vai dar VUNESP. Vai dar VUNESP. Gente, o vídeo lá, para você montar uma aula, eu acho que assim, é treino, entendeu? Se eu fosse vocês, eu já começava a dar uma treinada todo dia, sabe? A aula que você dá na sala de aula, treina você gravando o vídeo, entendeu? Isso aqui para mim, ó, no começo, as meninas do módulo 3 que fizeram comigo a mentoria 3, viram o meu início aqui nos vídeos, né? Então eu estou me aprimorando ao longo do tempo, perdi a vergonha, se eu errei, eu vou lá e me corrijo e tá tudo certo, tá? Então é treino, viu? É treino. É isso, tá? Mas eu ajudo vocês que vocês vão passar. Aí, Leila, passamos na objetiva, passamos na discursiva. Agora ajuda a gente a fazer a prova prática, óbvio que eu vou ajudar. Com certeza eu vou ajudar vocês. Eu quero a maioria de vocês aí aprovadas para eu poder ajudar. Eu vou ter orgulho de ajudar vocês no vídeo, que eu acho que é o de menos. O vídeo imagina, vai dar tudo certo. Ó, então, esquenta a cabeça não, tá? Fiquem tranquilas. Passou na prova objetiva, passou na discursiva, me avisa, Leila, passei, me ajuda. Tamo junto, a gente vai treinar até o vídeo ficar perfeito e você poder mandar um vídeo perfeito lá e pegar sua vaga onde você quer, o horário que você quiser, tá? Vamos lá. Então, a Rede Municipal de Ensino de São Paulo, né, apresenta avanços significativos com relação às concepções de criança, infância, educação infantil, tá? Então, historicamente falando, né, a forma como a gente vê a criança hoje é diferente da criança que a gente via lá na Idade Média, lá no início do século. A criança que a gente vê hoje, ela é reconhecida como uma criança potente, uma criança que pensa, uma criança que produz cultura,
produz culturas infantis, é uma criança ativa, capaz, de acordo com a sua faixa etária, ela é capaz de fazer as coisas, ela é capaz de criar as coisas, ela é capaz de transformar o ambiente no qual ela está inserida, participar, dialogar, né? Aí o bebê também, né? Também não significa, ele pode não verbalizar, mas ele tem outras formas de se comunicar. Choro, balbucio, olhar, o sorriso, tudo isso é uma forma, apontar, gesticular, tudo isso é forma de se comunicar. Então, a criança de hoje, ela é vista como uma criança ativa, dinâmica, participativa, produtora e coprodutora de culturas infantis, tá? Aí está o olhar, vem sendo aprimorado de maneira democrática, colegiada e dialógica, né? Porque democrática, porque todos os atores desse processo, eles participam da construção desse conhecimento e desse processo, né? Seja a criança, que é o centro, né? A gente considera essa criança como centro, seja os pais, as famílias, a comunidade, os professores, né, que tem um papel primordial, porque se a criança é protagonista, é porque o professor é protagonista também nesse processo, né, de ensino-aprendizagem, tá? E dialógica porque é uma via de mão dupla, né? A gente ouve, a gente observa, a gente escuta, né? A gente fala, então o outro também, né? Se a gente para escutar as famílias também param para nos escutar. Por isso que né? Essa forma de ver a criança hoje é uma forma totalmente diferente do passado, que era uma criança. A criança do passado era vista como uma criança, uma tábula rasa, que precisava ser preenchida, uma criança dependente, que não era capaz, que dependia só do adulto, e não, né? E essa concepção foi mudando ao longo do tempo, tá? Qual que é o objetivo principal desse documento? Apoiar, né? O objetivo é de apoiar o trabalho das unidades educacionais, né, da rede no contínuo aprimoramento das concepções que fundamentam suas práticas pedagógicas, né? Então, assim, se a gente vê a criança de um outro paradigma, de um outro prisma, sobre uma nova perspectiva, então, ao avaliá-la, também a avaliação deve ser de uma outra perspectiva, né? Não é mais de uma perspectiva assistencialista, se bem que nem tinha avaliação, né, antes. Antes, eu sou da era que, né, da mudança, né, quando passou da assistência social, que era inteiramente assistencialista, para a educação. Eu entrei no concurso de 2004, quando era professor de desenvolvimento infantil. Eu prestei esse concurso, PDI, tinha 3.000 vagas, né, eu passei em 1.500 na época, e aí transformou o cargo. Aí passou para PEI, né? E eu entrei bem nessa transição, de 2003 para 2004. Aí, em 2003, começou a transição, teve o concurso e eu assumi em 2004, tá? Tem um tempinho já, hein? Eu entrei na rede, né, em 2000, só que como professora eu assumi em 2004, tá? Já tem um tempinho, já tive outros cargos também na rede. Então, reflexões sobre diversas concepções, né? Educação infantil, criança, né? Que educação infantil, né? Criança, infância, currículo, perfil do educador, participação da família, projeto político-pedagógico, né? Qual que é a importância dele com relação a esse novo olhar com relação à criança? É isso que a gente vai discutir hoje. Se der tempo, a gente termina, senão a gente continua amanhã, tá? Então, a concepção de educação infantil. As unidades escolares de educação infantil constituem-se em locais coletivos privilegiados para a vivência das infâncias. É um lugar
onde você pensa em tempos, espaços, materialidades. Quando você pensa na educação infantil, nos espaços onde acontecem essas vivências, o professor ele tem que pensar em propostas, ele tem que pensar em intencionalidades, proposições. Essas palavras todas elas aparecem no currículo, na orientação normativa número 1, na orientação normativa sobre os registros da educação infantil de 2020, no currículo da cidade educação infantil, tá? Então, as intencionalidades, as proposições devem ser pensadas sempre com a criança como centro do currículo, né? Baseando-se nas brincadeiras e interações. Então, a partir do momento em que você pensa nas brincadeiras, como é que a criança aprende? Nos espaços de educação infantil. Então, a gente tem que ter isso em mente. Concepção de educação infantil. Nos espaços onde tem esses locais privilegiados, esses locais coletivos, privilegiados para a vivência das infâncias. Como é que elas aprendem? Elas aprendem a partir das brincadeiras e das interações. E essas é qualquer brincadeira? Não. É qualquer interação? Não, né? Então, são espaços pensados com e para todos os atores sociais de pouca idade, para as crianças, né? Aí, quando eu penso, o primeiro lugar, né? Os espaços, esses espaços coletivos, né? As escolas, os centros de educação infantil, que é as creches, né? Aqui em São Paulo, elas são conhecidas como centros de educação infantil. Né? Creches e pré-escola, quem cita é a Constituição Federal e quem cita é a LDB. Nós, aqui em São Paulo, a nomenclatura para a educação infantil de 0 a 3 e EMEI, né? De 4 e 5 anos, a gente chama de SEI, de 0 a 3, e EMEI, de 4 e 5 anos. Então, o EMEI é a Escola Municipal de Educação Infantil. Então, esses espaços, eles são espaços privilegiados para vivências e experiências das infâncias, tá? São espaços nos quais os professores devem pensar em propostas e intencionalidades em que tempos, espaços e materialidades devem ser pensados para que as crianças possam aprender nas brincadeiras e nas interações, porque é assim que as crianças aprendem, tá? Então, é muito importante aí que vocês tenham isso em mente. Esses espaços são espaços privilegiados, que devem ter proposições e intencionalidades que considerem as brincadeiras e interações como o centro do currículo. A criança é o centro do currículo e as brincadeiras e interações são os principais pilares desse currículo, tá? Então, dessa forma, a criança ela tem direito ao lúdico, à imaginação, à criação, ao acolhimento, à curiosidade, à brincadeira, à democracia, à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, respeito, dignidade, convivência e interação. Tudo isso que a gente já viu nos outros documentos. Você vê como as coisas vão se repetindo, né? As informações vão se repetindo e vão aparecer essas palavrinhas-chave vão aparecendo nos documentos, e é bom que quanto mais a gente repetir em diferentes contextos, mais a gente grava informação, tá? Criança e infância, né? Múltiplas perspectivas. Concepção de criança e infância. Concepções sobre criança e infância são construções sociais, históricas, culturais, que se consolidam nos diferentes contextos nos quais são produzidas. A ideia de criança que nós temos hoje é porque a gente vive um momento sócio-histórico-cultural adequado para pensar a criança neste paradigma de criança ativa, capaz, dinâmica, produtora, coprodutora de cultura, dinâmica, né, capaz de transformar o ambiente no qual ela está inserida. E que deve ser ouvida,
que deve ser respeitada, que deve ter, que deve ser valorizada, tá? Então, e aí essa existência de múltiplas infâncias, de várias formas de ser criança. Por quê? Não quando você fala concepção de criança e infância, não é da criança, são as crianças, são as infâncias, né? Porque a criança, então vamos pensar assim, na questão dos territórios, quando a gente estudou lá, né? Quem está comigo aí desde de agosto, a gente estudou, a primeira coisa que aparece lá no currículo da Cidade de Educação Infantil é a questão dos territórios. Né? Aí você tem a criança do Grajaú, você tem a criança lá da Paulista, a criança lá que mora lá no prédio, a criança que mora no sítio, tudo na mesma cidade. Né? Então, você tem que pensar, quando você pensa em criança, você pensa nessas múltiplas infâncias, essas múltiplas culturas, múltiplos contextos, múltiplas religiões, né? Famílias. Então, não é concepção só de criança e infância, é concepção de crianças, concepção de infâncias, tá? São diversos modos de ser criança, diversos modos de viver a infância. E é nesse sentido que, por isso, né, diante dessa perspectiva, diante desse paradigma de diversas crianças, diversas infâncias, que o currículo não pode ser rígido, o currículo da criança não pode ser fragmentado, não pode ser um currículo que não pode sofrer mudanças. Por quê? Porque você está tratando, né, de acordo com a concepção atual das infâncias. Então, tem que ser um currículo flexível, dinâmico, que pode ser revisitado, pode ser recriado, e sempre pensar o currículo, as experiências e vivências a partir dos desejos e necessidades dos pequeninos. Então, esse currículo, ele sempre tem que ser pensado numa perspectiva múltipla, de múltiplas linguagens, múltiplas infâncias. Por quê? Primeiro, são múltiplas infâncias, porque são múltiplas culturas, múltiplas famílias, né? Outro aspecto que a gente deve considerar, que as crianças são sinestésicas, que elas aprendem a partir das múltiplas linguagens, e ao mesmo tempo, por isso que tem uma sinestesia aí, né? Elas aprendem, não dá para você fragmentar o currículo, porque a gente sabe que as crianças, por isso que a brincadeira é o principal, a brincadeira das interações são os principais instrumentos nos quais a gente pensa em produções, pensa em proposições e intencionalidade para as crianças, porque a gente sabe que elas aprendem a partir das múltiplas linguagens, tá? Então, esse documento aí, ele vem trazendo diversas informações com respeito a isso, tá? Aí essa concepção de currículo, né, é um currículo que emerge, né, que surge, que se concretiza a partir dos encontros como acontecimentos dialógicos entre culturas, histórias, representações e narrativas. Então, é um currículo que você vai respeitar as diversas culturas, né? Você vai pensar na composição do povo brasileiro, né, as diversas matrizes, matriz europeia, indígena, os povos negros, outros povos também que constroem, né, que ajudar a construir a nossa nação, mas principalmente essas três matrizes, europeia, indígena e os povos negros, né, pensar, né, de forma dialógica nessas culturas, nessas histórias, nessas representações, desses modos de ver e ver o mundo e de constituir o mundo. Então, esse currículo, por isso, ele deve ser flexível, por isso que ele deve ser dinâmico, revisitado, tá? E ele deve ter um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, senão não faz sentido você não ensinar
coisas, não ensinar conteúdos e experiências e vivências que não fazem parte do patrimônio. A gente tem que valorizar o patrimônio cultural, né? Isso está previsto na Constituição Federal, isso está, né, lá desde a partir do artigo 214, 205, desculpa, a partir do 214 ao 229, está lá, está previsto lá, está previsto na LDB, tá? Está previsto no ECA. Então, a gente tem que... Essas são práticas que buscam articular essas experiências e saberes e com o patrimônio cultural. Também contemplar um caráter integrador e construir-se envolvendo todos os atores do processo educativo. Integrador por quê? Porque quando você pensa num currículo na educação infantil, você pensa a criança nela como um todo. Você pensa na formação dela como um ser integral, um ser biopsico, você tem que pensar em todos os aspectos, cognitivos, afetivos, sociais, culturais, aí você tem que considerar tudo isso e todos os atores do processo educativo, as famílias. Então, é por isso que esse currículo, ele deve ser dinâmico, flexível, revisitado, tá? Não pode ser rígido, não pode ser fragmentado, ele tem que ser integrador, porque considera a criança como um todo, né? Corpo e mente, considera ela dentro de um contexto sócio-histórico-cultural, considera ela como um indivíduo que produz culturas infantis, capaz de modificar o ambiente no qual está inserido. Então, veja bem, né? Então, você tem que articular aí a educação infantil, a importância da educação infantil para os pequeninos, né? Pensar em que tipo de criança está nessa educação infantil e qual currículo que serve para essa criança dinâmica e para esse ambiente que tem que trazer proposições e intencionalidades desafiadoras que promovam, de fato, uma educação de qualidade para crianças e bebês de 0 a 5 anos, que é o que a gente está tratando aqui, tá? Porque esse documento, ele tanto serve para o 0 a 3, que é a educação infantil, que é o SEI, tanto para EMEI, né? Escola Municipal de Educação Infantil, o de 4 e 5 anos. Então, nessa perspectiva, por isso que ele tem que ser integrador. Então, veja quanta informação que você tem que articular para você entender, como eu já falei para vocês, quando você vai prestar um concurso, seja ele qual for, e seja de qual rede for, né? A minha especialidade é São Paulo. Eu, para falar a verdade, eu nunca prestei concurso em outros lugares. Já prestei concurso do Estado e São Paulo. Não tenho experiência em outros concursos de outras redes. Mas é a ideologia da rede, tá? Você entendendo a ideologia da rede, você consegue responder as questões da rede, tá? Por isso tem que se aprofundar nos documentos, tá? Que currículo integrador é esse? Que rompe, né, com a cisão entre C e EMEI. Não existe separação de C e EMEI. Não existe separação entre EMEI e ensino fundamental. Não há ruptura na educação básica. É um processo contínuo, tá? Então, além de tratar sobre educação, na avaliação da educação infantil, então, essa é a orientação normativa número 1 de 2013, a avaliação da educação infantil, aprimorando os olhares, traz subsídios para a construção de um currículo integrador que rompa com a cisão, né? CEI, EMEI, ensino fundamental, a cisão entre práticas pedagógicas e avaliação, a cisão entre adultos e crianças, a cisão entre cidades e infâncias, né? Tem que andar junto, integrado, tá? Gente, se alguém tiver alguma dúvida, manda aqui no chat, estou de olho, tá? Estou de olho aqui, se tiver alguma dúvida. E manda também, né? Assim como a nossa colega falou hoje, quem falou foi uma das amigas de vocês, sobre o PND, o plano, a Prova Nacional Docente, né? E como é que isso vai afetar na prefeitura.
manda lá. Ela mandou no particular, eu achei interessante. Vou fazer a live no domingo, pegar uns 10, 15 minutos falando sobre isso. Eu tô assistindo o vídeo, viu? É que eu esqueci quem foi que me mandou, meu Deus, é tanta gente aqui. Vamos lá. Então, aqui, para isso, né? Para que perfil de educador eu preciso para uma escola de educação infantil, né? Essa educação infantil que tem que trazer espaços privilegiados das infâncias, que privilegiem as infâncias, o lúdico, brincar, as interações, que privilegie essa criança potente, criadora, que, que privilegie um currículo integrador, sem cisão, sem ruptura, sem fragmentação. Que tipo de professor eu preciso para essa concepção, né? Então, eu preciso de um profissional, né, um professor que contribua para a formação e crescimento dessas crianças, cuidando e educando ao mesmo tempo, essa é a função do professor de educação infantil, tá? E ele deve ser sempre, gente, é um dos principais papéis que ele tem, é um observador participativo, porque quando ele vai pensar em proposições de intencionalidades e vendo a partir da perspectiva da criança, ele precisa ser um observador participativo. Ele precisa observar, participar, ele precisa trazer, interferir ali nas atividades, né, pensando nas proposições, nas intencionalidades, planejar atividades que de fato contribuam para o desenvolvimento integral dos pequeninos, dos meninos e meninas e bebês, né, e que traga, né, esse professor observador participativo, que venha oferecer recursos necessários a essa atividade infantil, né? Conhecedor da importância do papel nas relações com as crianças, com as famílias e com a comunidade educativa. Esse professor, ele tem que saber que as crianças aprendem a partir das brincadeiras e interações, que as famílias devem estar sempre participando das atividades escolares dos filhos, não só em reunião pedagógica, mas nos conselhos de escola, na família na escola, né, nesses diversos encontros, deve ser fóruns de construção do conhecimento das crianças e valorização das culturas dessas famílias, né? Então, esse professor, ele tem um papel aí, ele é protagonista nesse processo, tá? E essa avaliação na educação infantil deve ser um processo contínuo e integrado à prática pedagógica, né? Essa avaliação na educação infantil deve ser considerada no sentido de que o que eu observo serve para eu repensar minha prática, o que eu observo serve para valorizar os processos, as construções infantis, né? E que nessa avaliação apareça a concepção de criança, infância, currículo, né? Atual, né? Então, essa minha avaliação, a avaliação na educação infantil, ela tem diversos aspectos, não tem, o papel do educador é criar condições para que as crianças possam expressar suas potencialidades e construir seus conhecimentos. Então, é uma avaliação, primeiro, vamos falar lá da LDB, né, que é uma avaliação que ela deve ser feita principalmente a partir de registros descritivos, e que considerem o processo educativo e que perceba-se a construção do conhecimento da criança com ela mesma, né? Que nunca haja comparação com outras crianças. Então, é um processo, não é não tem caráter classificatório, não tem caráter de promoção,
a avaliação na educação infantil, tá? Tem diversas formas de se avaliar, seja através, principalmente através dos registros descritivos, conforme manda a lei, né, a LDB, conforme está prescrito, está expresso lá na LDB, na parte que trata da educação infantil, né? Mas existe diversas formas de se avaliar, né? Seja através de portfólios, fotos, filmagens, né? Através da própria produção das crianças, né? E o que tem que aparecer nessas avaliações? A criança, a produção das crianças, os processos educativos. É isso que tem que aparecer, tá? Então, esse é um documento curto, mas é um documento, é um dos documentos, ó, esse da avaliação da educação infantil e o currículo integrador da infância paulistana são os pilares, né, como se fosse os pilares e como se fosse a base para toda a documentação que veio posteriormente, né? Então, são dois documentos principais aí, a gente também vai revisitar o currículo integrador da infância paulistana. Vocês vão ver que vai repetir muita coisa, porque a gente já viu o currículo da cidade, tá? Praticamente, eu estou chegando no final aqui da documentação, né? A documentação mais importante, que são os documentos institucionais, a legislação, eu estou chegando no final, né? Aí, para quem entrou agora, não se preocupa, o que eu vou fazer? Eu vou retomar aquilo que a gente começou lá em agosto, aí eu vou retomar, para quê? Para fazer revisão e para apresentar para aqueles que estão entrando agora, até chegar o edital, gente, tá? E tá para estourar, viu? Pelo que eu estou vendo andar da carruagem aí, a documentação já está lá no gabinete do prefeito. Ele assinando, sai publicada em Diário Oficial a autorização, para o edital sair muito rápido, tá? Então, vamos agora treinar um pouquinho, tá? Vamos estudar com questões. Aí a gente faz essas questões hoje, são 10. Amanhã a gente vê um resumão de tudo isso aqui. E amanhã vou dar dicas para vocês construírem a redação de vocês, que eu dei um desafio da semana, para que no domingo a gente consiga corrigir aqueles que me mandarem corrigir, a gente fazer uma junta, igual a gente fez ontem, que foi bem legal, tá? É isso. Como é que isso foi cobrado no concurso? Ó, esse concurso, ó, esse aqui, os dois são do concurso de PEI. Eu procurei no de PEIF e não achei, tá? Só achei no de PEI. Mas, né, eu procurei, assim, tá lá no edital de PEIF, por exemplo, FGV, tá no edital, mas nas questões não apareceu. Agora, tá no edital de PEI e apareceu nas questões, tá? Então, esse aqui é de PEI, né, a VUNESP que elaborou, certo? Aí vamos ler aqui, e aí vocês vão falar para mim qual que é a resposta correta. Ó, documento Orientação Normativa número 1, avaliação da educação infantil aprimorando os olhares, na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, oferece subsídios para apoiar o trabalho pedagógico no que se refere à avaliação na educação infantil. Um dos pressupostos que ampara o referido documento é a avaliação deve considerar a criança em relação a si mesma e não comparativamente com as outras crianças. B. A avaliação deve dar-se em coerência com as funções compensatórias da educação infantil, sobretudo a fim de compensar privações culturais sofridas em determinados grupos sociais. C. A ação avaliativa da criança deve evitar demonstrar uma opinião e uma apreciação de valor, bem como concepções subjacentes. D. Na educação infantil, a avaliação deve ser um processo descontínuo, dando caráter essencialmente flexível e não sistemático dessa etapa de ensino. E a avaliação deve servir de critério para reter a criança no prosseguimento de sua vida escolar,
se for o caso, a fim de garantir a conquista das habilidades a que tem direito. E aí, gente, qual que é a resposta correta da 21? Irani, letra A, Fernanda B, Caroline A, Adma A. Alguém mais? Glízia A. Isso mesmo, garotas. 21, letra A. Avaliação deve considerar a criança em relação a si mesma e não comparativamente com as outras crianças. Isso já está previsto na LDB. Aí a normativa número 1 só replicou, só repetiu, tá? Então, aí o gabarito, né? 21, letra A. Versão 4 da prova da VUNESP. Vamos ver o 22, já está aqui a resposta, mas aí vamos ver aqui, vamos ver o texto, tá? Ó, o educador da infância deve ter um papel fundamental como, tantã, aí você tem que completar, que intervém para oferecer em cada circunstância os recursos necessários à atividade infantil, de forma a desafiar, promover interações, despertar a curiosidade, mediar conflitos, garantir realizações, experimentos, tentativas, promover acesso à cultura, possibilitando que as crianças construam culturas infantis. Então, papel fundamental como A, autoridade instrutiva, B, observador participativo, C, mediador corretivo, observador instrutivo ou mediador diretivo? Irani, Caroline, Karina, Vanessa, letra B. Quem mais? Fernanda, Kelly, Rafaela, Glízia, todo mundo letra B. Isso mesmo. Observador, Aparecida também, letra B. Tá? Então, aí o texto, como é que tá lá no texto? É exatamente isso. Eu gosto de pegar o texto para comprovar, tá? Tá? Então, tá aqui, ó, página, deixa eu ver que página, ver se aparece a página aqui. Página 15 do documento, tá? Então, aqui, ó, considere-se que todos os profissionais da unidade de educação infantil são educadores porque contribuem para a formação e crescimento das crianças, cuidando e educando-as. O educador da infância deve ter um papel fundamental como observador, participativo, que intervém para oferecer em cada circunstância os recursos necessários à atividade infantil, de forma a desafiar, promover interações, despertar a curiosidade, mediar conflitos, garantir realizações, experimentos, tentativas, promover acesso à cultura, possibilitando que as crianças construam culturas infantis, tá? Isso aqui, quarta-feira, eu coloco no Google Sala de Aula e aí você tem acesso, né, para quem participa do grupo exclusivo, ao material organizado, você vai ter acesso aí ao documento PDF, ao documento PowerPoint, aos vídeos e ao Google Forms. O Google Forms de ontem eu vou mandar amanhã, que eu estou terminando ainda, tá? E esse aqui, todas essas perguntinhas vira Google Forms para você ficar treinando. Que qual que é qual que é o objetivo do Google Form? É que você treine até você conseguir gabaritar as perguntas, tá? Esse é o objetivo. Vamos lá, mais um pouquinho de perguntas. Se não der tempo de a gente terminar hoje, a gente termina amanhã. Sem problema. Ó, de acordo com a orientação normativa número 1 de 2013, qual das seguintes aspectos é fundamental para o desenvolvimento integral da criança na educação infantil? A. Garantia de acesso a bens culturais, considerando a criança como sujeito de direitos, portadora de história e construtora das culturas infantis. Desculpa. B. A antecipação de conteúdos do ensino fundamental para preparar a criança para os desafios futuros. C. O foco exclusivo no desenvolvimento cognitivo com atividades que estimulem o raciocínio lógico e a memorização. D. A padronização das atividades, garantindo que todas as crianças aprendam os mesmos conteúdos no mesmo ritmo. Ou E. O controle rígido do comportamento com regras claras e punições para quem não a seguir. Qual que é a resposta, meninas? Caroline, Irani A, Aparecida A, Rafaela, letra A, Vanessa, Fernanda, Adma, todo mundo letra A. Perfeito. Isso aí. Letra A. Número 1, letra A de amor. Deixa eu riscar aqui no meu papelzinho. Vamos lá. 2. Deixa eu pintar o 2 de amarelinho para ficar tudo bonitinho na hora que eu mandar. Certo?
Vamos lá. 2. Segundo a orientação normativa número 1 de 2013, qual das alternativas descreve melhor o papel do educador da infância como observador participativo? A. O educador deve planejar todas as atividades e controlar o comportamento das crianças, garantindo que siga as suas instruções. B. O educador deve intervir para oferecer os recursos necessários à atividade infantil, desafiar, promover interações, despertar a curiosidade e mediar os conflitos. C. O educador deve observar as crianças à distância, sem interferir em suas brincadeiras e interações. D. O educador deve avaliar o desempenho das crianças e classificá-las de acordo com seu potencial de aprendizagem. Ou E. O educador deve seguir um roteiro pré-definido com atividades específicas para cada dia da semana. Irani, Adma, Rafaela, Aparecida falou que é a letra C. Caroline, letra B. Letra B, viu, gente? Por que que a C não tá certa? Porque, ó, tá falando que o educador deve observar as crianças à distância. Nem sempre. Porque o educador, ele é observador participativo. Ao mesmo tempo que ele observa, ele está junto com as crianças. Ele brinca junto, ele participa junto. Nem sempre. Tem dia, né, tem momentos que as proposições de intencionalidades, o professor intenciona, não, hoje as crianças vão brincar e eu vou só observar. Mas hoje eu vou organizar atividades em que eu vou observar e participar junto. Né? Então, por isso que a CETA não está errada. Esse intervir deu um pouco de dúvida, mas nesse caso é para uma intencionalidade. Aí se está falando aqui, o educador deve intervir para oferecer os recursos necessários à atividade infantil. Isso. Desafiar, promover, isso mesmo, Caroline. Né, fica uma palavra meia dúbia, né? Mas assim, intervir no sentido de. Porque nenhuma brincadeira é sem planejamento na educação infantil. Nenhuma brincadeira é sem intencionalidade, sem proposição. Por isso a intervenção, né? Por isso quando você propõe, quando você intenciona, você está intervindo, certo? Tá? Então, 2, letra B. B de bola. Tá? Deixa eu pintar aqui. E vamos continuar. 2, B de bola. Vamos até 10:05, tá? Ó, orientação normativa número 1 de 2013 enfatiza a importância da participação da família na educação infantil. Qual das alternativas apresenta uma ação que promove essa participação de forma efetiva? A realização de reuniões mensais para informar aos pais sobre o desempenho escolar de seus filhos? B, a cobrança de taxas para a realização de eventos e atividades extracurriculares. C, a imposição das opiniões dos pais sobre as práticas pedagógicas, garantindo que seus valores sejam respeitados. D, a garantia de momentos de encontros de convivência produtiva, para que, além do aspecto formativo, se qualifiquem as reuniões de familiares com profissionais da unidade educacional e dos conselhos de escola / conselho de SEI como importantes fóruns. E a exclusão dos pais das decisões pedagógicas para evitar, ficou faltando um pedacinho aqui, depois eu coloco para vocês. E aí? Letra? Fernanda, Irani, Rafaela, Vanessa, letra D de dado, Eliane, Aparecida, Glícia, todo mundo letra D. Exactly, isso mesmo, gente, letra D, tá? Bem legal. Vamos lá, sigamos. 4. De acordo com a orientação normativa número 1 de 2013, qual das alternativas apresenta uma prática de avaliação que não condiz com os princípios da educação infantil? Né? Então, você vai marcar a errada, no caso, certo? Ó, A, observação criteriosa e o respeito ao ritmo individual de cada criança. Isso está certo, então não vou marcar, né? B, o registro das experiências vividas pelas crianças e suas descobertas. Isso aí, tá certo ou tá errado? Tá certo. Então, se tá certo, eu não marco, né? C, a comparação do desempenho das crianças com base em padrões pré-estabelecidos.
Isso está certo ou está errado? É errado, né? Então é essa que eu vou marcar, porque a gente não faz na avaliação da educação infantil, a gente não faz nenhum tipo de comparação, principalmente com padrões, né? Piorou com padrões pré-estabelecidos. Né? Se faz comparação com a própria criança, com o próprio desenvolvimento da criança, nunca a criança com outras crianças, nunca com padrões a serem seguidos, não, né? Então, 4C de casa. 5. Orientação normativa número 1 de 2013 aborda a importância da articulação entre educação infantil e ensino fundamental. Qual das alternativas apresenta uma ação que não contribui para essa articulação? A valorização do brincar, do lúdico e da imaginação. Isso está certo ou está errado? Certo, né? Então, significa o quê? Tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, eu tenho que valorizar o brincar, o lúdico, a imaginação. E eu acho bem legal, o meu filho está aqui na escola municipal, né? Tem parque. E até ano passado ele brincava no parque, quinto ano. A professora deixava, meia horinha. Toda sexta-feira, meia horinha, ela deixava. Por quê? Porque a gente não tem ruptura, não tem cisão, o brincar tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental deve ser valorizado, o lúdico, a imaginação, tá? B, a criação de espaços adequados, tanto nas salas quanto na área externa. Tá certo, né? Então não vou marcar. Por que que tá certo? Porque todos os ambientes da escola são ambientes propícios para as culturas infantis, para as produções, para as crianças poderem aprender, né? E não só na escola, mas a cidade educadora. Nós vimos isso lá no currículo de educação, currículo da cidade, educação infantil, capítulo 1, que fala sobre territórios. Que todos os espaços são educativos, sejam eles dentro, intramuro da escola ou extramuro das escolas, né? Então, o território deve ser valorizado, então, tanto na sala quanto na área externa, então tá certo, então não vou marcar essa questão. C, a garantia da continuidade do processo de aprendizagem, isso tá certo? Com certeza, né? Não há ruptura, não há cisão, é um contínuo. A educação básica é um contínuo, um processo, tá? Não tem fragmentação. O respeito às especificidades etárias das crianças. Isso está certo ou está errado? Está certo. Por quê? Porque a gente tem que considerar crianças nas suas especificidades, nas suas características. Né? Cada criança, né, tem as suas. É, tanto nas faixas etárias, e como cada criança é um indivíduo diferente. Então, a gente tem que ter esse respeito, pensar num currículo que respeita essas especificidades. E aí, o errado, a antecipação de conteúdos que serão trabalhados no ensino fundamental, totalmente errado, né? Não tem que antecipar, não é antecipar, é seguir o processo. Então, é a questão E que está errada. Então, é a questão E que eu vou marcar. Tá? 5E. Beleza. Vamos lá. Tudo no tempo, exatamente. Tudo no tempo. Exatamente. 6. Segunda orientação normativa, número 1 de 2013. Qual das alternativas não corresponde a uma característica do currículo da educação infantil? Então, vou marcar a errada, certo? A. Ser uma construção sociocultural histórica. Isso está certo ou está errado? A gente acabou de ver que, né, a questão do currículo é uma construção sócio-histórica, né? A visão que a gente tem de criança e infância, de educação infantil, de currículo, é sócio-histórico-cultural, né? Então, A, eu não vou marcar, porque está certo. B, emergir dos encontros entre as crianças, seus colegas e os adultos. Está certo ou está errado isso aí? O currículo diz isso? Que emergir é surgir. É que eu quero discutir, entendeu, Fernanda? Eu quero que vocês entendam, ó, quando a gente vai responder uma questão de concurso, eu quero que você entenda por que você está eliminando aquela questão.
tá? Então, por exemplo, aqui no currículo da educação infantil, né? Eu quero marcar só a errada, então eu tenho que saber por que, que as outras estão certas. Para eu saber por que, que as outras estão certas, eu tenho que dominar o conteúdo, tá? Então, emergir, então, dos encontros entre as crianças, seus colegas e os adultos. Por quê? Porque eu sei que as crianças aprendem a partir das interações, né? Então, não vou marcar essa. Ser algo vivo e dinâmico, não havendo possibilidade de desvinculá-lo da vida. Tá certo ou tá errado isso aqui? Eu vou marcar essa? É essa que eu tenho que marcar? Ou não? O currículo tem que ser algo vivo e dinâmico? Não pode desvinculá-lo do sentido da vida? Sim ou não? A Fernanda colocou C de certo, Fernanda? É isso que você quis dizer? Sim ou não? Tá? Fernanda, isso, beleza. Então, aí D, contemplar um caráter integrador e envolver todos os atores do processo. Então, eu sei que A, B, C fazem parte desse currículo, né? Agora, apresentar um caráter prescritivo e homogeneizador com atividades padronizadas para todas as crianças, erradíssimo, né? Não é isso que o currículo da cidade, né? Que o currículo da educação infantil vem trazendo. Então, questão 6E, né, que eu vou marcar, que aqui está pedindo para você marcar a errada, questão 6E, tá? E vou parar por aqui. Aí amanhã a gente continua 7, 8, 9, 10. Vou falar um pouquinho do nosso desafio da semana, vou dar dicas de como vocês vão escrever isso. Fala um resumão aqui dessa normativa e já vamos para outro assunto, tá bom? Obrigada, boa noite, bom descanso para vocês. Até amanhã.